Eu odeio o iOS com todas as minhas forças. Tem 22 GB. Tirados da onde? Da onde? Ninguém sabe. 22... Sobre gráfico. Aula não é 3, é 2 de matemática. Gráfico é uma coisa muito poderosa. A gente vai falar de gráficos bidimensionais, né? Que é o que tem direção horizontal, mais conhecida como a direção dos x, a direção do eixo das abscissas, e vertical, né? Dos y, das ordenadas. Legal? O gráfico é bem trabalhoso, muito número, chato, mas muito poderoso. Então é muito importante você aprender. Vamos lá. Som da alegria. Legal. Aqui x, aqui y. Legal. A gente vai falar sobre retas hoje. Reta é um negócio, uma estrutura geométrica é só uma linha que não faz curva nenhuma, infinita. Só isso. Tem uma forma muito bacana, bem bosta na verdade, que é essa. Esse é um modelo de equação. Dá pra ver? Deixa eu ver. Dá sim. Este é um modelo, este é um padrão de equação da reta. Você tem um número A real, preferencialmente diferente de zero, multiplicando o x. Você tem um número B real, preferencialmente diferente de zero, multiplicando o y. E você tem um número C real. Tudo isso de um lado igual a zero. Legal? A e B não podem ser zero ao mesmo tempo, senão você não tem a porcaria de uma reta. Vamos lá! Como é que eu uso isso? Vamos supor que eu quero fazer uma reta, eu vou escrever 2x. Era 2x? Não. Eu já dei essa aula. Só que o iOS é uma... 3x mais 2y menos 5 igual a zero. Como é que funciona? A reta ela vai se constituir de todos os pontos, todos os pares x, y, que quando você joga nessa equação, ela fica verdadeira. Como assim? Vamos decidir quais pontos são esses. Eu quero que o y seja 1. Eu quero que tenha um ponto em y igual a 1. E vai ter, porque é uma reta. O que eu faço? Eu substituo y aqui. 3x mais 2 vezes 1 menos 5 igual a 0. E eu acho o x. O x, evidentemente, vai ser 1 também. O que significa? Significa que eu achei um par ordenado, que sempre está na ordem x e y, né? 1 ponto e vírgula 1, que se eu jogar nesta equação, ela fica verdadeira. Isso significa que esse ponto pertence à reta. Eu tenho a régua do poder. Nossa, faz um tempo que ela não aparece aqui. Ela estava sempre no cantinho. Enfim. Vamos botar esse ponto aqui no plano. Aqui é x1, aqui é y1. Aí, quando os dois pontos... Eu vou admitir que você já sabe. Organizando é um lugar com um monte de ponto, tudo com um nomezinho.
E aí você vem aqui, eu quero parar aqui. Quero parar aqui. Quando eu paro aqui eu tenho x igual a 1, aí eu subo. Quero parar aqui. Quero parar aqui. Quero parar aqui. Quando eu tenho aqui, eu tenho y igual a 1, eu vou pra cá. A intersecção entre esses dois coisinhos vai dar este ponto que é o 1, 1. Muito simples. Vamos lá. Quando eu tenho x igual a 3, o que acontece? Eu vou ter 3 vezes 3 mais 2y menos 5 igual a 0. Então eu vou ter... Aqui vai dar 9, menos 5 dá 4. Então eu vou ter 2y mais 4 igual a 0. Se você resolver, vai dar aqui y igual a menos 2. O que significa? Pode ter ponto negativo? Pode. Então eu vou ter y menos 2, menos 2 aqui. Vamos colocar. Tá vendo esse ponto onde o x e o y se intersectam, os eixos? Então, essa é a origem. Para baixo da origem dos y, você tem números negativos. Então, eu vou colocar aqui o menos 2. Bom, vai ser uma reta... decrescente. Então, eu vou colocar aqui menos 2. E o x eu vou ter os 3. O 3. Legal. E aí eu estendo. Aí. Bom, para uma reta eu só preciso ter 2 pontos que eu já consigo traçar ela. Se eu tiver um só, a reta pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim, pode estar de todos os jeitos possíveis. Mas se eu tenho 2, eu falo que a reta passa por esses 2, porque quando a reta passa por um ponto quando você joga ele na equação dela e fica verdadeiro. Ó, eu tenho 2 pontos. A única reta possível é a que passa de assim. Só tem uma. Então, quer dizer, só tem uma distinta, só tem uma que é única. Você pode colocar várias que é uma em cima da outra, mas aí... aí você está usando de nomenclatura matemática para dizer que eu estou errado. Para fins práticos só tem uma, tá bom? Você pode ter várias com nomes diferentes, só que basicamente é tudo igual. Entende? Tudo uma em cima da outra. Amontoado. Legal. Bom, tem essa linda reta, vou estender. Aí. Muito legal, você desenhou uma reta! Uau! Só que você usou o pior método possível para desenhar uma reta desse tipo, que é a equação geral da reta. A equação geral da reta é uma bosta, tá? Raramente você vai ter que usar essa porcaria, porque é uma bosta. Ela não é poderosa, é muito ruim escolher os pontos, ela não te diz nada só de bater o olho. É uma porcaria, tá? Sempre que você puder, evite usar. Oh meu Deus, então o que eu vou fazer? Muito simples. Você vai usar a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida da reta? Vamos manipular essa forma padrão aí da equação geral. Eu tenho ax mais by mais c igual a 0. Eu quero isolar o y. Por algum motivo as pessoas gostam muito do y. Então vamos isolar o y. Fica by, vamos... primeiro vamos jogar todo mundo que não tem um y pro lado direito. É igual a menos ax menos c. Só que ainda tem esse b grudado, que tem um parasita no nosso y. A gente não quer, a gente só gosta do y. A gente passa o b dividindo, porque ele está multiplicando. Fica menos a sobre b, x menos x sobre b. Só que isso é um nome muito ruim. Você vai falar, mas ficou pior do que aquele, e agora?
Muito simples. A gente vai usar muito equação reduzida. Então a gente dá um nome para essa bagaça toda e um nome para essa bagaça toda. Só que tem um porém, antes de fazer isso, a gente tem que notar que o B não pode ser zero. Porque se o B for zero, a gente divide por zero, e dividir por zero nunca dá certo. E o que acontece? Dividir por zero. Quando é que o B vai ser zero? Quando for uma equação do tipo ax mais c igual a zero. O que significa? Que no plano cartesiano eu vou ter uma reta desse tipo assim, ó. Tá bom? Quando a reta for vertical, a equação reduzida quebra. Esse é o único ponto fraco da equação reduzida. A equação geral da reta ela serve para basicamente qualquer reta. Claro que A e B não podem ser zero ao mesmo tempo, senão nem vai ser uma reta, na verdade. Então a única coisa é que não pode ser uma reta vertical, tá bom? Não pode ser uma reta vertical, enfim. E já que os matemáticos vão usar muito a equação reduzida, eles deram um nome para isso tudo. Então eles fizeram igual y é igual a mx mais b. E isso é muito poderoso. Esse m pode ser chamado de a e fica nesse formato. Esse é o formato padrão de uma equação reduzida. Muito melhor, você pode pensar, porque eu jogo um x aleatório, eu já tenho automaticamente o y. Eu só faço essa conta aqui, eu não preciso mexer com nada. Olha que beleza! E se eu jogar um y vai ficar mais complicado. Então você não quer. Enfim. Isso é muito mais poderoso do que isso aqui. Então, se você puder, por favor, use esse. Isso aqui é só em casos extremos, quando tem uma reta vertical. E confie em mim, você quase nunca vai ter uma reta vertical. Então vamos colocar aqui. Y é igual a mx mais b. E eu não posso ter... Não posso. Legal. Vamos ver como é que se utiliza essa reta e vamos ver por que ela é tão poderosa. Ah, ficou retinho até, hein? Louco. Vamos inventar. Você viu que dá pra transformar uma na outra e tal, mas eu não me importo. Vou criar uma do zero. Vai ficar y é igual a 2x mais 7. Uma equação aleatória aí. Como é que funciona? Bom, eu já vou apresentar a primeira propriedade. Por que esse b é importante? Porque o B ele te indica um ponto muito especial. O B basicamente vai te dar um ponto de graça. O que acontece quando x é zero? Quando x é zero, significa que está aqui, nesse eixo. Porque aqui é a origem, que é o ponto 0, 0. Então todos os pontos que tiverem no eixo das ordenadas, eles vão ter o x igual a zero. Faz sentido? E o que isso significa? Isso significa que se eu jogar x igual a zero aqui, automaticamente eu vou ter o ponto onde x é igual a zero e eu vou ter b. Calma, repete. Joga x igual a zero aqui. Vai ficar y é igual a 2 vezes 0 mais 7. Então y é igual a 7. Então eu tenho um ponto 0, 7, não é verdade? Então 0, que é o eixo das ordenadas, 7. Aqui. Eu tenho este ponto, prontinho. Percebeu? O B, ele te dá um ponto de graça. Como assim, meu? Olha isto, olha isto. Este ponto é o 0, ponto e vírgula, B. Olha que maravilha!
você, só de bater o olho nesta porcaria aqui, você já tem um ponto de graça, que é o 0,b. Porque isso significa, porque nesse ponto x é 0, então, portanto, esse termo aqui vai para a vala, só sobra o b. Então fica 0,b. Então por isso que a equação reduzida já é bem mais poderosa. Outra coisa. E esse m? Não, na verdade eu vou escolher outro ponto. Vamos escolher outro ponto. Vai. Vamos escolher quando x é 1. Quando x é 1. Legal? Quando x é 1, vamos fazer y igual a 2 vezes 1 mais 7. Y igual a 9. Bem mais simples do que a outra, na verdade. Y igual a 9, x igual a 1. X igual a 1. Aqui. 9. Ah, foi uma escolha meio burra. Eu admito. Mas aqui. Então fica tudo... Legal. Então este é o ponto. Bom, já tem os dois pontos, eu posso traçar a reta. Legal. Essa reta continua até o fim dos tempos. Os matemáticos, às vezes, para alguns exercícios mais complicadinhos, eles gostam de dar nome para a reta. Sério mesmo, eles gostam de dar nome, e o nome geralmente é uma letra minúscula, tipo S, R. Aqui eu vou dar o nome da nossa retinha de R, tá bom? Só um R. R minúsculo. Legal. E aí, por que o M é importante? Por que M e não A? Porque, eu não sei por que M e não A, mas eu sei que ele é muito importante. Essa parte não vai fazer muito sentido. Quer dizer, vai fazer meio sentido agora, mas quando você aprender trigonometria, você volta nesse vídeo e vai fazer muito sentido. O M, vamos falar sobre o M. O M é a inclinação da reta. Inclinação. Como é que você vê a inclinação de uma reta? Eu tenho o eixo das abscissas e eu tenho a minha reta. Vamos fazer um combinado? Tem muita gente que... Ai, a reta tá caindo assim, então eu vou medir o ângulo aqui. Não. Você sempre vai medir o ângulo no eixo das abscissas e na direita. Então, assim. Se a reta fosse decrescente, se ela estivesse caindo, se ela estivesse assim, ó, você vai medir desse lado também, tá bom? Não é desse... vamos padronizar bonitinho, tá? Você até pode medir desse lado, mas vai ficar uma bosta. Você vai ter que fazer mais conta ainda, confia em mim. O M é a tangente desse θ. Eu nomeei aquele ângulo de θ, então tangente de θ igual a M. E o que significa? Significa que o θ ele vai ditar a inclinação. Se o M for negativo, se o M for menor do que 0, você vai ter uma reta assim. Assim, caindo. Caindo. Você vai ter uma reta decrescente. Se o M for positivo, você vai ter uma reta crescente. Uma reta que sobe. Se o M for 0, você vai ter uma reta cuja tangente é 0. Uma reta assim, que é paralela ao eixo das abscissas. Entendeu? Legal. Então, vamos colocar aqui. M menor do que 0, você vai ter uma reta assim. M maior do que 0, você vai ter uma reta... Tá dando pra ver? Tá. Você vai ter uma reta subindo e... M igual a 0, você vai ter uma reta paradinha assim. Basicamente isso. Isso agora não faz muito sentido o M, mas quando você for ver mais cinemática da física e tal, o M vai ser o seu Deus, tá? Mas basicamente isso. Poxa, será que era só isso? Acho que
que era. Oh, foi bem curta a aula. Curta, 20 minutos de aula. Vamos revisar. Rapidinho, rapidinho, confia em mim. Equação geral da reta. AX mais BY mais C igual a 0. Não use esta porcaria, por favor. A não ser quando a reta for vertical. Quando a reta for paralela ao eixo das ordenadas. Quando for paralela ao Y. Porque é uma bosta. Como é que funciona a equação de uma reta? Você chuta dois pontos, x e y, que funcionem, que quando você bota naquela equação, ela seja verdadeira. E se você chutar todos os pontos possíveis, você vai ter a reta. Legal. Só que você só precisa chutar dois pares de pontos, né? Dois pontos, para traçar ela. Só que você vai querer usar a equação reduzida. A equação reduzida, ela funciona basicamente do mesmo jeito que a equação geral. Só que a única coisa é que o B, ele vai te dar um ponto de graça. O B, você vai falar, o B é quanto? O B é raiz de 2? Você vai lá, raiz de 2 é aqui. Pum, aí você vai lá, raiz de 2, entendeu? O B vai te ditar um ponto que está aqui. Um ponto que está no eixo das ordenadas. O Mzinho ele vai te ditar a inclinação da reta. Mzinho menor que 0, reta decrescente. Mzinho maior que 0, reta crescente. Mzinho igual a 0, reta paralela ao eixo das abscissos. Muito legal. Acho que é só isso. A, B e C tem que ser reais, tá bom?